Bom, vamos ver aqui, ó. O auge e a queda do PES, do Pro Evolution Soccer. Saudade, época de PS2, porra. Caralho, na moral mesmo. Cara, sempre quando eu falo de videogame, é o primeiro videogame que eu lembro, mano. PS2, mano, tá ligado? Eu tive o PS1. Eu lembro na época que eu tinha o Super Nintendo também, tá ligado? Mas, pô, cara, o PS2, mano. Cara, o PS2 foi o videogame que mais me deu felicidade na vida, mano. Existiu uma época em que sinônimo de jogo de futebol nos videogames era um só, Pro Evolution Soccer. Ou melhor, já foi chamado de Winning Eleven, PES ou até Bomba O Winning Eleven no Play 1, né, velho? Pet. Se você teve um PlayStation 2, é muito provável que já tenha passado horas jogando com narração em japonês, time editado, jogador com nome estranho e campeonato improvisado na sala de casa. Porque durante muito tempo, PES não precisava ter todas as licenças, todos os escudos oficiais ou o dinheiro da FIFA por trás. Ele tinha o que mais importava, a bola rolava diferente. O passe era mais preciso, o chute tinha peso, a Master League então nem se fala, era viciante pra caramba. E a sensação era que a Konami entendia de futebol como ninguém nos videogames. Só que o jogo que um dia foi tratado como o melhor simulador de futebol do mundo começou a perder espaço. A nova geração chegou cheia de problemas, o FIFA cresceu, as licenças começaram a pesar, a Champions League foi embora e o nome Pro Evolution Soccer simplesmente desapareceu. No lugar dele veio o eFootball, um jogo gratuito. Nunca joguei futebol, moleque. Nunca. Cheio de promessas que no lançamento virou meme pelos piores motivos possíveis. Então fica a pergunta pra gente, como que PES saiu do auge absoluto no PlayStation 2 pra virar uma franquia tentando se reconstruir? Cara, que E susto, será moleque. que o futebol da Konami ainda pode voltar a ter o mesmo brilho de antes? Hoje você vai entender tudo isso com o auge e a queda de PES. A origem confusa. Para começar essa história aqui, eu preciso desfazer uma confusão que persiste até hoje envolvendo o PES. Tá. Muita gente acredita que o Pro Evolution Soccer nasceu do International Superstar Soccer, mas não é bem assim. Caralho. O International Superstar Soccer, na verdade, é uma evolução do Hyper Soccer de 92, que foi lançado no Nintendinho. Essa série foi desenvolvida pelo estúdio da Konami sediado em Osaka. De lá, saíram o International Superstar Soccer, que a gente conheceu no Super Nintendo. Moleque, eu joguei muito esse. Cara, eu sei que na época era o Ronaldinho Soccer 96. 94, depois teve a versão Deluxe, mais pra frente ainda ganhou novas versões do Nintendo 64, que se encerrou ali na versão dos anos 2000, que foi o último jogo dessa linha. Eu ia falar agora, pô, não tem como. Eu joguei no Nintendo e depois joguei no. Eu joguei no Play 2. Eu comprei aquele. Acho que geral deve ter comprado, né? Tinha um CD que tinha mais de 10 mil jogos ou 1000 jogos, não lembro quanto que era. De Nintendo, moleque. Pô, mano, é muito bom, moleque. Enquanto isso, do outro lado do país, o estúdio da Konami em Tóquio estava desenvolvendo um jogo completamente diferente, que era o Go Storm de 1995, um exclusivo de PlayStation, que não tinha nenhuma relação direta com o internacional. Esse eu nunca joguei. Esse sim é o ancestral direto do Pro Evolution Soccer. No Japão, Go Storm é conhecido como World Soccer Wing Eleven. É exatamente daí que nasce o nome que muitos conheceram Winning no Brasil Eleven. no começo dos anos 2000, antes de PES virar PES. Então são dois nomes, mesmo jogo e mercados diferentes. Em 1996 chegava a sequência, que no Japão ficou conhecido como Wing Eleven 97, no ocidente Go Storm 97 e na Europa um nome que vai confundir ainda mais vocês, porque por lá ficou conhecido como International Superstar Soccer Pro. O nome que a Konami escolheu estrategicamente para aproveitar o prestígio que o ISS, que é a abreviação do International Superstar Soccer, já tinha no continente. Então aqui no final das contas a gente tem 3 nomes e um único jogo só. E assim a divisão de nomes foi se firmando. Wing Eleven como nome japonês da série e variações no resto do mundo. Só que em 1999 veio o Wing Eleven 4 no Japão. Cara, caralho, eu tinha. Moleque, eu lembro até hoje, cara. Eu lembro até hoje. Eu tinha não, né? Porque na época, o Nintendo era mais dos meus irmãos, porque eu era muito novo, né? Mas eu lembro dessa capa desse jogo, mano. Pô, era a capa de CD mesmo, na época era tudo bonitinho. Caralho, moleque, muito foda, mano. Pô, muito foda relembrar, mano. A capa era assim mesmo. Que no
ocidente chegou como International Superstar Soccer Pro Evolution. Repara que foi a primeira vez que a palavra Evolution aparece no nome. Então aqui a semente começava a ser plantada. Com o Wing Eleven 5 em 2001, finalmente chegava ao ocidente o primeiro jogo chamado oficialmente de Pro Evolution Soccer, que foi abreviando depois para PES. Então quando alguém perguntar quando que nasceu o PES, a resposta mesmo para essa nomenclatura foi em 2001 na Europa. Mas a alma da série, o DNA de tudo, vem lá de 1995 do Goldstorm. Essas mudanças eram bem comuns na época, tem várias franquias que sofreram com isso, como Jogão. Final Fantasy, que foi numerado no ocidente de uma forma, no Japão de outra. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente conhece Resident Evil, no Japão é Biohazard. É uma loucura que só atrapalha a nossa cabeça. E vale reforçar que a Vamos ser sinceros que Resident Evil é muito mais legal, né? Do que Biohazard. diferença aqui no PES, no Goldstorm, era apenas nos nomes. Na prática era sempre o mesmo jogo, independente da caixa que você comprava. Mas eu não sei vocês, por aqui só chegava o Wing Eleven. Era jogar o jogo com a narração em japonês, os caras falando Buradiru, Buradiru. Pô, era muito, moleque, era muito revolucionário, mano. Você podia criar um jogador, tipo assim, cara, pra época isso era muito foda, pô. Tu podia escolher a cor da chuteira, tá ligado? Pô, os cabelos tudo quadradaço, mano. Você podia botar o cara com cabelo comprido, ou topetinho quadrado, ou carequinho igual o Ronaldo e o Roberto Carlos. Pô, muito foda, mano. Que jogo, mano. Tinha os batuques de fundo também que ficava tocando. Pá, eu achava da hora demais, mano. E tinha aquela abertura da Konami na hora que você ia começar o Wing Eleven 4. Konami Sports. Mas olha só, um nome importante pra essa franquia é o de Shingo Takatsuka, mais conhecido como Seabass, que é um apelido simples que faz referência com o peixe badejo, porque ele adorava comer esse peixe. Foi ele que trouxe o conceito que definiria a série, já que em Goldstorm, diferente do FIFA 96 e até mesmo do Internacional, trazia uma experiência de futebol em 3D, que era novidade na época. Mas não só isso, o objetivo do Seabass e a sua equipe era tentar trazer uma experiência de futebol realista, enquanto outras franquias de futebol davam preferência por uma jogabilidade mais arcade. Então o Goldstorm, ou Wing Eleven, como era chamado Era muito feio na época, né, mano? no Japão, tentava ser um simulador de esporte dentro do que era possível no PlayStation 1. E pra Porra! Porra, foi essa? alegria dos sonistas, essa franquia ainda recebeu mais 5 sequências que aprimoraram a jogabilidade e precisão, o que consolidou a franquia como uma experiência mais realista de futebol nos videogames da época. Eu acho que ainda vale destacar também o modo Master League, que, se eu não me engano, começou no Wing Eleven 4, onde começamos com um time europeu, apenas com jogadores que não eram do elenco oficial, e conforme ganhamos as partidas Caralho, quem nunca, né? Castolo. Cara, isso, eu ia falar esse cara agora. Babangida. Moleque, eu sempre comprava esse cara aqui como minha primeira compra no Wing Eleven, moleque. Ele era baratinho e tinha 19 de velocidade, moleque. Acho que o máximo era, na época de pontuação, era 19, né, no Wing Eleven. Moleque, acho que ele tinha um 18 ou 19, não lembro. Mas, cara, você só tocava pra ele e corria. Acabou, pô. Era isso, ninguém pegava. do torneio, acumulamos pontos que podiam ser usados para adquirir Cara, olha isso, moleque. Olha isso. Caralho, porra. Moleque, Zidane, Beckham, Raul, Davids, Shevchenko. jogadores renomados e ir evoluindo seu time. Sim, é Era 9 no caso, não era 19, era 9, né? tipo o modo carreira do FIFA hoje, só que bem antes do FIFA fazer, tá? Master League Máximo é era um 9. ponto alto assim de PES, acabou se tornando um grande diferencial da franquia, que foi evoluindo a cada jogo, se tornando robusto e com muito mais Vamos jogar Bomba Pet online? conteúdo. E aqui tava cada Tem Bomba Pet online? Nem fudendo. vez mais claro que a Konami encerrava a década de 90 com a franquia de futebol sendo a maior referência do esporte nos games. Só que as coisas iam chegar a um outro nível com a nova geração. A Era de Ouro. PES havia definitivamente conquistado o coração dos fãs de jogos de futebol no fim da era do primeiro PlayStation, assumindo o papel de líder absoluto neste segmento, graças principalmente à sua jogabilidade refinada se comparada ao FIFA. Também a outros concorrentes que você nem lembra o nome, mas existia, tá? Jogo de futebol não era só FIFA e PES, tinha vários outros, mas eram tão irrelevantes que ninguém lembra. Mas foi na era do PlayStation 2 que a série chegaria no Porra, a melhor época, a era de ouro dos videogames é o PS2, não tem jeito. seu auge. Em 2001 era lançado o
Wing Eleven 5 para PlayStation 2, que foi o primeiro Pro Evolution Soccer, dando início à era de ouro da franquia. Agora o game chegava na 6ª geração, com um salto em qualidade gráfica e na sua física, deixando a experiência ainda mais realista. PES foi um sucesso absoluto, com mais de 500 mil cópias vendidas no Japão, mais ou menos a mesma quantidade no mercado europeu até o final daquele ano. Que isso? Que gol contra foi esse, cara? No Japão, mais ou menos a mesma quantidade no mercado europeu Não é possível. até o final daquele ano. Isso só ajudou a consolidar a franquia de futebol da Konami na preferência dos jogadores. No ano seguinte, em 2002, tivemos Pro Evolution Soccer 2, que no Japão ficou conhecido como Wing Eleven 6. Ele foi o primeiro da série a ser multiplataforma, saindo também pro GameCube com uma versão atualizada chamada de Wing Eleven 6 Final Evolution, lançado exclusivamente no Japão. O jogo ampliava o número de equipes, que agora eram 40, além de melhorias técnicas e refinamento do gameplay. Mas PES 2... Goleirão tá no esquema de aposta aí, não é possível. Eram 40, além de melhorias Nem pulou na bola. técnicas e refinamento do gameplay. Mas PES 2... Facu. O nome do cara, Facu. Equipes que agora eram Olha o Cafu aí, o Facu. 40, além de melhorias técnicas e refinamento do gameplay. Mas PES 2 se tornou o jogo mais vendido do PlayStation 2 no Japão. Roberto Larcos. Não. Não é possível. Olha aí. O Radono. E refinamento do gameplay. Mas PES Roberto Larcos. 2 se tornou o jogo mais vendido do PlayStation 2 no Japão naquele ano, com mais de 1,1 milhão de cópias vendidas. E o segundo jogo mais vendido no país no geral, perdendo apenas para Pokémon Ruby e Safire. Que aí já não dá pra competir, né? Convenhamos. Esse mesmo sucesso aconteceu também na Europa. E só pra esclarecer, a gente tá focando aqui em mercados do Japão e da Europa porque é onde esse tipo de jogo fez muito sucesso. Já que a gente sabe que nos Estados Unidos o futebol não é lá muito popular. Já no Brasil... Cara, tipo assim, o foda é que os caras não pegavam nome brasileiro e tentavam, tipo assim, Ronaldo, vou tentar pegar um outro nome aí, tá ligado? Brasileiro. Não, eles queriam deixar o nome parecido. Aí, Facu... Pô, ninguém no Brasil chama Facu, não tem nem apelido de Facu, mano. Roberto Larcos. Daqui a pouco eu te conto mais sobre isso. PES 3 chegava em 2003 e agora também para PC. O jogo mantinha a fórmula de sucesso dos jogos anteriores, aprimorando a jogabilidade e ampliando os atributos dos jogadores, o que afetava o desempenho em campo. Aqui também o modo Master League foi ampliado, assim como o número de equipes para 64. Já a versão de PC, ela trazia uma ampla configuração em times e jogadores, onde modificações poderiam ser feitas e compartilhadas entre os jogadores. E isso aqui vai ser muito importante, tá? Só que mais uma vez o título conseguiu repetir o sucesso do jogo anterior, mantendo o PES no topo quando o assunto era jogo de futebol. Logo na sequência, em 2004, chegava também para Xbox PES 4. Dessa vez o jogo trazia mais ligas licenciadas e um importante recurso ao modo Master League. Agora os jogadores do nosso time sofriam com a ação do tempo. Eles envelheciam, o que afetava diretamente o seu desempenho. Isso mudou completamente a dinâmica do jogo, afetando estratégias de contratação e investimentos em jogadores mais jovens. Muito foda. Acabou sendo uma modificação que perdurou nos jogos futuros, que faz muito sentido, né? Já que a ideia era literalmente ser um simulador de jogo de futebol. Depois disso veio o PES 5, que trouxe mais melhorias, além de ser o primeiro a permitir partidas online na versão de PlayStation 2. Só que eu conheço um total de 0 pessoas que usaram essa função, principalmente aqui no Brasil, porque ou você tinha Eu também não. Também não conheço. Play 2 ou você tinha PC com internet em casa. E tinha gente que só tinha o PC e nem conexão não tinha, né? Mas até aqui, o Pro Evolution Soccer foi se formando... Moleque, essa batida do David Beckham era absurda. E nem conexão não tinha, né? Mas até aqui, o Pro Evolution Soccer foi se formando como o principal título de futebol a cada ano. E a EA bem que tentava com o seu FIFA, mas não conseguia competir com o conteúdo e com o refinamento técnico Beckham do R10, né? da Konami. Moleque, do R10 era... Pô, igualzinho, mané. Mas a era dourada do PES ainda reservava o que pra muitos é o seu ápice, Pro Evolution Soccer 6. Aí não tem jeito, filho. Isso aí era só tu pegar o Adriano ou o Ibrahimovic no ataque e sair correndo. Filho. Os caras eram um tanque no ataque. Aquele jogo que tinha simplesmente o Adriano na capa do game. Ele foi praticamente o jogo definitivo da franquia para muitas pessoas, celebrado por muitos como o melhor jogo do gênero até hoje. Sim, até hoje, tá? O jogo se destacava muito pelos seus controles responsivos, com dribles precisos, ótimos conteúdos no Master League, e tudo aquilo que a Konami foi aprendendo nos jogos anteriores foi sendo aprimorado nesse game. Tanto que o resultado veio, porque mais de 3 milhões de unidades foram expedidas para o mercado europeu só no fim de semana de lançamento, chegando a mais de 5 milhões de cópias vendidas no total. E não havia outra opção possível
possível. Quem quisesse ter a experiência mais precisa e realista de um simulador de futebol, tinha que ir pro Pro Evolution Soccer 6. Pô, mas eu lembro, tipo assim, eu também prefiro o 13, mas eu lembro que o PES 6 foi um bagulho revolucionário também por conta das bagulhos de Master League. Pô, na época os caras focavam certo, né, mano? Tá ligado? Não tinha esse bagulho de internet ainda, de ficar vendendo coisa, né? Então os caras focavam no certo, focavam em melhorar mais o Master League, pô, depois botar o modo carreira jogador, tá ligado? Agora, né? Os caras não pensam. Tinha gráfico também, mas agora os caras nem gráfico pensam mais, os caras só pensam em, o que a gente vai fazer pro Pro Clubs, pro FIFA Online aí, que agora é EA, né? E quanto a isso, não tinha discussão, galera. Ah, isso A Konami, acabou. nesse ponto aqui da história, havia criado a obra-prima dos jogos de futebol. Mesmo dominando o gênero e surfando o seu auge na sexta geração de consoles, Pro Evolution Soccer não passou ileso das críticas, tá? Por ser um jogo anual, muitos já apontavam aquela repetição da fórmula, com muitos reaproveitamentos vindo dos jogos anteriores. Mas não tem jeito, né? Jogo de futebol é isso. Outro ponto muito importante, que se tornou o calcanhar de Aquiles da franquia, foi a questão dos licenciamentos. Nessa época, PES ainda contava com algumas licenças da UEFA Champions League, além da seleção japonesa de futebol e de alguns outros jogadores. Porém, a Konami não tinha o porte financeiro igual a EA, para poder arcar com as caríssimas licenças da FIFA. Logo, isso foi usado pela concorrente e até mesmo por alguns jogadores como argumento para alfinetar o PES. Só que o mais louco disso tudo foi que a Konami conseguiu transformar essa desvantagem em uma vantagem. Justamente pela falta dessas licenças que alguns nomes de jogadores se tornaram ícones pros fãs. E aí rolaram vários nomes fictícios que com certeza vocês vão lembrar, como Castolo, Miranda e o Ximenes, que assim como o Alejo lá do Super Nintendo, ganharam o carinho dos jogadores, que conseguiram passar tranquilamente por cima dessa limitação, já que os jogos eram superiores ao FIFA e outros títulos de futebol da época. Castolo Gold, né, Na mano? prática, a comunidade mesmo reconhecia que não era o dinheiro que fazia PES especial. O jogo realmente se destacava pelos seus méritos, O independente jogo era bom, porra. Diferente. O FIFA na época já tinha, porra, porrada de licenciamento, tá ligado? Pô, tinha mais times, mais ligas. Mas, cara, não interessa, mano. O PES era muito acima na questão de jogabilidade, das tudo. licenças. E isso foi muito importante para manter aquela comunidade viva. Gráfico também. PES no Brasil e o fenômeno Bomba Pet. Aí Se o esquece, né? PES não tinha todas as licenças igual a FIFA, não tinha problema, porque os próprios jogadores resolviam isso com os mods, que acabavam atualizando os nomes, aparência e até o uniforme dos jogadores, além de times e ligas oficiais. Com o tempo, a própria Konami começou a disponibilizar ferramentas de customização nos próprios jogos. E é daí que vem a galerinha que colocava lá o próprio nome na criação de jogador e colocava tudo 99. Eu sei que você já fez isso, porque eu também fiz. Mas convenhamos que tudo isso aqui ganhou uma dimensão ainda maior e um sabor especial no Brasil. Moleque, o Galvão Bueno narrando. Como você já deve imaginar, o Pro Evolution Soccer não ficou popular por aqui vendendo cópias originais em lojas de shopping. Assim como os principais títulos do PlayStation 2, o Wing Eleven se proliferou nas barraquinhas e feiras de jogos piratas, o famoso 3x10, garantindo tardes e noites inteiras de partidas e torneios com amigos e familiares. Era muito comum eu ir almoçar na casa da minha avó e antes do almoço ficar pronto, eu ficar jogando Bomba Pet. Vamos concordar que FIFA Street era brabo? Mas Não, poucas Street coisas era. abrasileiraram tanto o nosso PlayStation 2 quanto os mods feitos por aqui, como Brazucas, mas principalmente o Bomba Pet. A história desse mod lendário começa em Mojimirim, no interior de São Paulo, com Alan Jefferson, que era dono de uma locadora que promovia torneios do PS6, cuja premiação eram bombas de chocolate. Diz ele que a origem do nome Bomba Pet vem daí. Só que pra deixar a parada ainda mais interessante, Foda. ele aprendeu a como modificar o jogo pra conseguir incluir times e jogadores brasileiros atualizados. A ideia era refletir a realidade do futebol brasileiro da época. Então, se algum jogador trocava ali de time, Neymar saía do Santos e ia pro Barcelona... Cara, eu ou lembro. rolava alguma Eu lembro que na época, meu irmão que mexia nessas paradas, né? Pra gente atualizar acho que era antes do PES lançar, antes do Bomba Pet lançar essas paradas, cara, meu irmão atualizava o bagulho de transferência, ele pegava tudo na internet, anotava no caderno e ele mesmo lá editava, moleque. Botando os jogadores em cada time, mano. Meu irmão fazia isso direto, mano. Direto. Diferença aqui no Brasil mesmo entre Palmeiras salvava. e Cruzeiro. Na semana seguinte o maluco ia lá, atualizava e os camelô ia lá e comprava, Eu lembro disso até hoje, mano. regravava no Nero e o Brasil inteiro jogava o Bomba Pet 87 100% atualizado. E isso foi algo que acabou saindo do controle do próprio Alan, que nem tinha a intenção Meu irmão é brabo? Pô, meu irmão era viciado, mano.
Os dois, né? Os dois eram viciados em futebol. De comercializar o jogo a princípio. Bomba Pet acabou se tornando um fenômeno em todo o Brasil e um capítulo Qual filme o Gusta vai colocar? Cara, é um do... Não é mais um besterol americano com Chris Evans. importante da cultura dos jogos de futebol aqui no nosso país. Eu conto inclusive essa história com mais detalhes ainda em um outro vídeo aqui do canal sobre a história não contada do Bomba Pet. Se você quiser assistir, vai ter até um card aqui pra você clicar. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. A queda de pés. Mesmo com a qualidade indiscutivelmente superior do PES em relação ao FIFA, no quesito técnico e de Já fica ligeiro no câmbio porque tem umas partes pra censurar jogabilidade, dá pra dizer que a franquia desse filme. da EA já tinha suas vantagens mesmo na era de ouro do Pro Evolution Soccer, e isso além das licenças. Muitos na época, ali nos anos 2000, já apontavam como tanto a interface quanto os gráficos do FIFA eram superiores aos do PES. E mesmo em questão de vendas, não era como se a franquia da Konami fosse um rolo compressor. Mas sim, entre 2001 e 2002, PES chegou a vender o dobro do FIFA. Mas ao longo dos anos seguintes, dá pra dizer que essa disputa comercial foi se equilibrando. Porém, tudo mudaria a partir de 2007. Nesse ano, a Konami decidiu adotar os títulos anuais, assim como era o FIFA. Nossa. Então, ao invés de um PES 7, Eu lembro desse PES, moleque. Michael Owen questionado na capa. Puta que pariu! Bonito o PES também. Joguei muito o PES 2008, moleque. tivemos o PES 2008. Seja ironia ou não, foi aqui que as coisas Eu lembro porque acho que foi quando eu passei pro Xbox 360, mano. começaram a dar errado pra franquia. Esse foi o primeiro jogo Ali? pra então nova geração PlayStation 3 e Caralho, moleque. Muito foda. Eu lembro. Eu lembro quando a gente ganhou o nosso primeiro Xbox, mano. Que foi o primeiro jogo. Acho que foi um dos primeiros jogos que eu tive. Foi esse PES 2008. E, se eu não me engano, depois eu fui ter o GTA 4, mano. E o original, tá? Porque eu lembro que na época, quando meu pai me deu o Xbox 360, ele me deu. Era bloqueado, mano. Então, pô, moleque, eu fiquei durante uns 2 meses jogando. Eu joguei um joguinho lá. Tá ligado? Tinha um joguinho que veio lá, era horrível, moleque, o jogo. Aí depois eu joguei. Aí depois eu troquei esse jogo que eu tinha com um tio meu. Que ele queria dar um jogo mais tranquilo pro filho dele lá, que o filho dele era muito novo. Aí ele me deu o Gears of War. Gears of War que fala? É um jogo de tiro, moleque, de monstro. Acho que era Gears of War 3 ou 4, não lembro agora qual que era. Ô, moleque, eu lembro que eu fiquei mó feliz. Falei, caralho, eu quero, mano. Pô, vamos trocar esse jogo aí. Troquei o jogo, moleque. Zerei o jogo em menos de 8 horas. Eu zerei o jogo em 8 horas, eu fiquei frustrado, mano. Fiquei muito puto, mano. Tá ligado? Que eu zerei o jogo muito rápido, mano. Muito rápido. O jogo é, tipo assim, muito foda o jogo. Jogaço, mas eu fiquei puto, mano. Falei, cara, já acabou, mano. O que eu vou fazer agora, mano? Aí depois, acho que no meu aniversário, minha irmã me deu o GTA 4 original, tá ligado? Aí eu fiquei mal feliz. Aí já era, né? Aí GTA 4 eu poder jogar a vida inteira. Aí depois eu ganhei o PES 2008. Xbox 360, e havia muitas expectativas entre os jogadores. Porém, a realidade foi um grande balde de água fria Aí depois de um tempo eu desbloqueei, né? Falei, aí não dá. Tá só jogando o jogo original, não dá. Todo respeito. os veteranos do PES. O jogo sofria com mau desempenho, bugs e diversos problemas de jogabilidade, principalmente na versão de Play 3. Era evidente que o jogo foi lançado mal otimizado, prejudicando muito a experiência dos jogadores, até mesmo no seu online. Ao que tudo indicava, a Konami estava tendo dificuldades para entrar nessa nova geração com o PES. Nesse momento aqui é bom pontuar também que não foi só a Konami que sofreu esse tipo de problema, tá? Na verdade, a virada da 6ª geração para a 7ª foi bem difícil para muitas desenvolvedoras japonesas. Muitas delas tiveram dificuldades para se adaptarem a uma série de tendências da época, como por exemplo a adoção de motores gráficos terceirizados, o formato HD, jogos digitais e outros parâmetros. Isso atingiu em cheio a indústria japonesa como um todo, e o Pro Evolution Soccer foi mais Tu chegou a jogar o GTA 4 em 2008 ainda? Cara, não, acho que foi 2009 que eu joguei, eu acho. Se eu não estiver enganado. 2009 ou 2010, não lembro agora. Mas eu lembro que eu tive o PES 2008 original. Eu não lembro se meu irmão comprou ou se ele pegou de alguém, tá ligado? Mas o GTA 4 eu lembro que eu ganhei de presente de aniversário. Acho que o meu irmão tem até a capa dele ainda hoje em dia lá na casa dele, que guarda essas paradas aí.
O Xbox a gente vendeu na época, mas ele tem as capas até hoje. desse período, o que abriu brecha para o seu principal concorrente. Só que mesmo com todos os problemas, PES 2008 ainda teve vendas razoáveis, chegando à marca de pouco mais de 6 milhões de cópias. Caralho. Só que aqui já foi um pouco diferente com o FIFA 8, que bateu 9 milhões de cópias vendidas. Era uma diferença que começava a se tornar relevante. No ano seguinte, o quadro não mudaria muito. PES 2009 ainda apresentaria problemas de lentidão e performance. Só que o fator matador dessa vez foi o lançamento do Ultimate Team no FIFA 9, que Eu joguei o GTA 4 depois do GTA 5. Papo reto. fez o jogo deslanchar nas vendas. Ok, peraí. O lançamento ainda apresentaria problemas de lentidão e Caralho, PES 2009, moleque. Porra. Acho que o PES 2009 foi o primeiro que tinha o placazinho da Champions, se eu não estiver enganado. performance. Só que o fator matador dessa vez foi o lançamento do Ultimate Team no FIFA 9, que fez o jogo deslanchar nas vendas, aumentando a distância entre as duas franquias. Nos anos seguintes, a diferença entre os números de vendas foi só aumentando. FIFA 13 chegou à marca de mais de 14,5 milhões de cópias vendidas, contra cerca de 2 a 3 milhões do PES 2013. Que é uma diferença de mais de 10 milhões. Pra mim, o melhor PES da história. Eu fui jogar cara, eu acho que meu primeiro FIFA foi o 15, eu acho. Não, minto. Meu primeiro FIFA foi o FIFA 14. Porque o PES 14 não tinha como. O PES 14 me fez desistir do PES de vez, moleque. Tá ligado? Me fez abandonar o PES. Porque o PES 14 é um desastre completo. E eu falei esses números que variam porque fontes falam que é 2,4 milhões, já alguns relatórios da própria Konami já falam ali na casa dos 3,4, 3,8, só que eles nomeiam como títulos de futebol, e aí pode ter vendas de outros jogos do PES 2012, 2011 no meio desse relatório, então não dá pra ter certeza, mas mesmo assim... Pior que realmente, moleque, tipo assim, nessa época aí eu percebi que realmente o FIFA tava muito à frente do PES. Essa diferença foi gritante, o que é curioso, porque a percepção que a gente tem aqui no Brasil é de que o PES 2013 foi um sucesso. Inclusive eu joguei... Sim, exatamente, mano. Porque todo mundo jogava PES, mano. Cara, eu lembro que na minha roda de amigos, todo mundo preferia PES do que o FIFA, tá ligado? Até o 13, pelo menos. Pô, o 13, todo mundo falava do 13, mano. Tinha o Neymar também, do Santos. Pra caramba, esse jogo era bom demais. Na capa tinha o Neymar e a trilha sonora então era absurda. Inclusive colocaram Ai Se Eu Te Pego do Michel Teló dentro do game também. Inclusive tem uma música muito boa que eu não posso colocar aqui porque eu vou levar a flag, mas procura aí depois, Dreamers, da banda Save or Adore. E essa percepção nossa não tá errada não, tá? O jogo fez realmente muito sucesso aqui no Brasil. É aquela clássica? Pô, essa música é muito Tem foda. notícias da época que foi o jogo mais vendido em janeiro daquele ano. Ele vendeu muito bem no Japão e o segundo país foi o Brasil. E aqui eu ainda era do time PES, tá? Mas a partir do 14, esquece. Não tem como. Muita gente largou o PES depois do 14, moleque. Muita gente, pô. Não tem como, pô. O trem ficou ruim. Mas olha só, não foram só os tropeços da Konami que levaram a esses resultados, tá? A EA também soube aproveitar a oportunidade de ocupar o vácuo deixado pela sua concorrente e começou a redirecionar os seus jogos, abandonando a jogabilidade mais arcade para se tornar um simulador de futebol. Afinal, eles já tinham os gráficos realistas e as licenças. Agora era só copiar. Nunca joguei o 14. Eu joguei um pouco. Ai, tô com vontade de espirrar, mano. Porra, fiquei com o espirro preso, mano. Eu joguei o 14, aí eu falei, nossa, que lixo. Aí eu não joguei o 15, nem o 16, nem o 17. Acho que eu não joguei mais nenhum. Pra não falar que eu não joguei mais nenhum, pra falar a verdade, eu joguei... Eu devo ter jogado um campeonato na casa do meu amigo uma vez. Acho que foi o PES 17 ou 16 que eu joguei. Não lembro agora. Ou 15. Mas só joguei também porque é o único futebol que ele tinha na época lá também. Mas eu, pra comprar, nunca mais comprei mais nenhum PES. Jogabilidade. Depois eu fui pro E a FIFA. Copa foi tão Aí já na era. dura que quando você ia jogar FIFA pela primeira vez, dava pra você alterar a jogabilidade pra copiar os botões do PES. Porque eles sabiam que a galera tava vindo do PES pra jogar. Não FIFA, lembro, não que era lembro. o jogabilidade alternativa, né? Que ficava nas opções lá pra você poder segurar o R1 pra correr, o quadrado pra chutar no gol e por aí vai. E isso ajudou. Pra mim, o melhor FIFA 17, moleque. Acho que foi o jogo de futebol que eu mais joguei na minha vida. Tá ligado? Junto com o PES 13, acho que foi o FIFA 17, mano. FIFA 17 joguei muito.
Que tem o Marco Rocha na capa. A colocar o FIFA no posto de jogo definitivo do esporte a partir desse período aqui. Já do lado da Konami, as coisas iam mal. O CBS, que é aquele cara importante pra franquia que Eu lembro que era a época que a Muralha Amarela ficou muito famosa, mano. O estádio do Borussia Dortmund ficou muito famoso. Muito foda. comentei pra vocês lá atrás, foi realocado pela desenvolvedora. Nesse contexto todo também, surgiram as acusações de plágio dos fãs de Isso, Gugu. PES. E não foi só isso. O John Murphy, líder da equipe de PES da Konami no Reino Unido, chegou a declarar abertamente em uma entrevista ao site Eurogamer que a EA estava literalmente plagiando a jogabilidade de PES. E Xiii. Cara, mas tipo assim, um dos principais fatores também pra eu gostar mais do FIFA na época, né? Foi porque, pô, os caras pensavam nos mínimos detalhes também do jogo, né? Tipo assim, os caras já tinham o bagulho do online lá, mas eles ainda pensavam no bagulho de jogabilidade, gráfico, pô, várias paradas, pô, bagulho de torcida. Pô, um bagulho que eu achei muito foda na época que o FIFA incrementou foi o bagulho da câmera tremer na hora que você fazia o gol dentro de casa, pô. Eu achei muito foda, pô. Falei, caralho, isso é absurdo, pô. Tá ligado? Falei, caralho, muito foda, muito realista, mano. E fora, pô, os caras, modo história do Alex Hunter, essas paradas assim, pô. Tá ligado? Pô, o Master Liga também, o modo jogador e o modo treinador também do FIFA era melhor, era muito mais avançado do que o do PES. Tá ligado? Então, pô, não tem como. Os caras estavam muito à frente já. tava mesmo, não tem o que fazer. Além também de acusar a empresa de fazer lobby para dificultar a obtenção de licenças de esportes por outras desenvolvedoras. E o clima aqui definitivamente não era bom para Konami. Ao que tudo indicava, PES estava perdendo a bola dividida com o FIFA depois de anos de domínio. A tentativa da retomada. A Konami não era de ficar sentada no banco de Por que você não tá na live do Kai Cenat agora? Por quê? reserva olhando a EA marcar gols sem tentar reagir. Em 2013, ela lançava o PES 2014. E pra tentar renovar e revitalizar a franquia, o jogo foi feito na Fox Engine, que é o mesmo motor gráfico do Metal Gear Solid 5. E de fato, o novo jogo chamou a atenção pelo seu visual, era lindíssimo, principalmente nas expressões faciais dos jogadores, além também de acrescentar vários novos recursos. Cara, eu lembro para a Universidade de Streamers, você igual a Tota. Quem dera. Cara, eu lembro que na época, a gente eu e meu irmão, a gente acompanhava os bagulhos na época na internet, né? Aí quando ia lançar o PES 14, mano, pô, os caras ficavam. Aí mostrava teaser, mostrava imagem. Falei, caralho, mano, o gráfico do PES tá lindíssimo, mano. Tipo assim, acho que o hype foi tão grande pro PES 14 que quando os caras lançaram esse jogo cagado, mano. Tá ligado? Tipo assim, a jogabilidade, os caras cagaram a jogabilidade de tudo. Pô, moleque, aí os caras falaram, aí não dá. Tá ligado? Acho que foi isso que é foda. Por isso que muita gente largou, mano. Porque eu acho que o hype foi tão grande que depois, pô, depois do 13, né, falou, pô, gráfico melhorado, caralho, pô. Você vê, pô, os caras tava prometendo um monte de coisa. Aí, na hora que você joga o jogo, você se frustra, mano. Pô, a jogabilidade é um lixo. Aí os caras falaram, não, agora é a hora de ir pro FIFA, pô. Outro ponto de destaque era sua jogabilidade. A ideia era tentar trazer de volta o prestígio da era PlayStation 2 para essa geração. E aqui vai uma curiosidade, até essa versão também ganhou uma versão para PlayStation 2 em pleno 2013. Mas obviamente que era só uma versão chupinhada do PES anterior, não tinha nada do motor gráfico novo atualizado aqui não. Mas apesar dos esforços da Konami, a recepção foi no mínimo mista. E uma das maiores críticas que eu lembro na época que eu joguei também foi a jogabilidade ser um pouco estranha. Por causa da mudança do motor gráfico, a física não era igual. É até difícil de explicar, mas quando você pegava pra jogar, você sentia que tava meio estranho, sabe? É mais duro, mais lento. Não, era horrível a jogabilidade, pô. Não tem como, era horrível. Eu não sei explicar aqui pra vocês com palavras exatamente. Parecia o Bluezão em 2018, ô louco. Mas tanto é que eu tenho uma história engraçada com esse jogo, porque Eu não boto meu cachorro no freezer, não, mano. jogava sempre PES contra o meu irmão e sempre perdia. Ele me dava uma surra em Ainda todos não. os jogos de futebol que a gente jogava. Era muito raro eu ganhar ou empatar. Olha isso, mano. Horrível, olha que feio, mano. Ele me dava uma surra em todos os jogos de futebol que a gente jogava. Era muito raro eu ganhar ou empatar. Mas no PES 2014, a gente comprou no lançamento. Ele é muito fã do Kojima, eu também. Então quando veio com essa novidade, a gente falou, pô, agora os caras vão acertar em cheio. E por causa dessa jogabilidade meio travada, meio diferente assim na hora que você ia jogar, eu comecei a ganhar dele com uma facilidade incrível. Ele ficou tão
puto com isso que ele sabe o que ele fez? Ele vendeu o jogo e voltou pro 13. Juro pra vocês. Alô, Juninho. Nunca vou esquecer disso, tá? Logo depois veio o PES 2015, que mostrou uma base mais sólida, trouxe refinamento e um melhor trabalho nesse motor gráfico novo. Além disso, trazia uma jogabilidade que dessa vez sim resgatava os bons tempos do PES. Só que já era tarde demais. Nesse ponto da história, PES teve que reconstruir uma nova base de fãs. Pô, não dá, olha isso aí. Mesmo recebendo boas críticas, os jogadores gostando, ele já não conseguia ir bem nas vendas. A essa Inacreditável. altura, a FIFA já dominava o gênero e a preferência dos jogadores, com as vendas se distanciando cada ano. Só que o golpe de misericórdia mesmo veio em 2018, quando a Konami não renovou o licenciamento da UEFA, uma das únicas grandes licenças exclusivas que ela tinha. Aí esquece, fi. Perdeu a única arma que eles poderiam usar, tá ligado? Que é, pô, a gente tem o licenciamento da UEFA, mano. Aqui ainda tem o UEFA Champions League. É isso, o FIFA pegou. E um dos poucos diferenciais que a colocava em vantagem contra o FIFA. E isso deve ter rolado muito provavelmente devido aos altos valores praticados nesse tipo de negociação. E eventualmente não deu outra. Champions League caiu no colo da EA para ela colocar no FIFA, criando ainda mais uma desvantagem para uma franquia que já estava sangrando. Mas e agora? Esse seria o fim do Pro Evolution Soccer? A transição pro eFootball e o desastre de 2021. Futebol não dá, De mano. certa forma, esse pode ser sim considerado o fim do Pro Evolution Soccer, já que em 2019 tivemos o eFootball PES 2020 e em 2021 tivemos o controverso eFootball 2022. Dessa vez a Konami não trabalharia mais com um jogo anual como ela estava fazendo desde os anos 90. Agora ela lançaria o eFootball como um jogo gratuito com atualizações frequentes, basicamente transformando ele como um serviço estilo Fortnite ou Genshin Impact, que por um lado eu acho que foi uma decisão até que inteligente, porque todo ano eles não precisavam lançar um jogo novo e tal, é só pegar a mesma base, atualizar, que querendo ou não era um pouco do que acontecia nos jogos anuais, né, aproveitavam muitas coisas do jogo anterior, e aqui isso mudaria, era um Eu só gostava porque tinha a Neoquímica Arena. jogo meio que eterno. Mas eu acho que é importante a gente lembrar também como que tava a Konami nessa época. A desenvolvedora japonesa já há algum tempo não tava mais focado nas suas principais franquias nos consoles. Séries como Metal Gear e Silent Hill estavam encostadas e sem perspectivas de grandes títulos. Ela tava bem focada em jogos mobile, patinco no Japão, e era isso. O Yu-Gi-Oh! Tava torando ali, indo muito bem por sinal, com o Yu-Gi-Oh! Duel Links, e a aposta dela era nisso. Hoje mudou bastante, tá? Ela voltou pros consoles, tá lançando jogo novo, diferente, o tempo inteiro, trazendo alguns remakes também, isso é muito bom, né? Mas naquela época a situação era meio estranha. Ela não tava mal das pernas, como muita gente acha, tá? Porém, o foco dela tava em outro lugar. Dito isso, apesar das promessas da adoção, inclusive, da Unreal Engine 4 pro desenvolvimento e ter o Messi e Neymar como embaixadores, não tem outro jeito de descrever. O lançamento do eFootball foi um desastre completo. Porra, é essa, cara? O jogo saiu tão problemático que era inacreditável. Bugs, péssimas animações de jogadores, Caralho! modelos deformados e uma série de outros problemas. No seu lançamento, ele foi bombardeado pela crítica e jogadores, conseguindo alcançar o feito de ser o jogo mais mal avaliado na Steam de toda a história. Era aquele ponto que nem de graça a experiência parecia valer a pena. O jogo virou chacota pelos piores motivos possíveis. Para apagar esse incêndio, a Konami veio a público pedir desculpas e prometeu melhorias. O eFootball havia acabado de nascer e parecia que não teria salvação. Mas será que isso é verdade? A lenta recuperação de eFootball. Depois do enorme tombo com o lançamento do eFootball em 2021, a Konami deu seguimento ao jogo atualizando como prometeu. eFootball 2023 e 2024 de fato apresentaram uma evolução, a jogabilidade foi finalmente reconhecida com qualidade pela crítica por causa do seu avanço, além de melhorias no seu visual. No geral, dava pra dizer que a série estava de fato amadurecendo, mas apesar disso, o jogo ainda tinha um ponto muito sensível bastante criticado pela comunidade, a falta de conteúdo. Basicamente, o eFootball contava com apenas dois modos de jogo, o Authentic Team, para partidas rápidas online ou offline, e o Dream Team, que funcionava mais ou menos como o Ultimate Team do FIFA. Fora que havia pouquíssimos times licenciados disponíveis para você escolher. Só que mesmo com esses problemas, o eFootball parecia estar se esforçando para superar o seu lançamento traumático. E o jogo começou de fato a dar um retorno financeiro para Konami, com uma alta de 41% da receita reportada em 2025, muito graças ao eFootball e aos seus mais de 800 milhões de downloads, com destaque obviamente para a versão mobile, né? E aqui eu preciso pontuar que, pô, esse número é estratosférico, não tem como negar que o game é muito baixado, faz muito sucesso, principalmente na versão de celular, só que é aquilo, cada vez que o cara desinstala o jogo e instala de novo, conta como um download, tá? O número realmente importante é a quantidade de pessoas que estão jogando.
É lógico. jogando, mas eu não duvido que seja na casa dos milhares, somando as versões de console, PC e mobile atualmente. Só que mesmo assim, tudo isso tem meio que um sabor amargo pros fãs, né, que vieram lá da época do PES, trocou de nome, virou meio que outra coisa, que antes era um jogo completo, robusto e anual pra algo gratuito com pouco conteúdo e bem menos capricho, mas que tá em constante evolução, isso a gente não pode negar. Os crossovers bizarros. Cara, esse último aí do Naruto foi inacreditável. E assim como todo jogo de serviço gratuito, o eFootball vive de suas temporadas e atualizações. Algumas delas temáticas, algo que é normal e esperado nesse tipo de jogo, porque depois do O de mobile tem uma jogabilidade melhor que o... Pior que tem, mano. Porque o do celular ali, você também não quer muita coisa, só quer se divertir, né? E é mais divertido jogar pelo celular do que jogar o original. Fortnite, todo game faz algum De crossover PC. maluco, né? E a Konami tem muitas franquias interessantes pra poder aproveitar disso. Tanto é que entre 2024 e 2026, o eFootball também fez algumas colaborações com outras marcas. Começando com a colaboração com o anime Blue Lock, que Ah, óbvio, né? rolou em 2024. O evento trouxe cartas temáticas especiais, além de avatares, uniformes e desafios, todo com a temática do anime. Nesse mesmo ano ainda tivemos a parceria com o icônico anime e mangá Super Campeões. Caralho, super campeões, saudades, hein? Além de itens cosméticos e avatares, o conteúdo trouxe cartas ilustradas pelo próprio Yoshi Takahashi, que é o autor do mangá, que fez ilustrações exclusivas de jogadores reais inspirados em seus personagens, Neymaru. como por exemplo o Messi ao estilo do Oliver Tsubasa. Até aqui você pode pensar, tá tudo ok, né? É uma colaboração entre franquias de futebol, porém eles foram mais além. E em outubro de 2025 a Konami resolveu extrapolar, trazendo o Yu-Gi-Oh! Pra dentro do eFootball. E não, você não ouviu errado, tá? Rolou um crossoverzão entre as duas franquias, que são da Konami, que além dos itens cosméticos, transformou jogadores famosos em personagens do jogo de cartas. O Mbappé lá agora tinha o dragão branco de olhos azuis e o Neymar como nada mais, nada menos do que o Mago Negro. Teve até um vídeo de apresentação do Neymar fazendo cosplay de Mago Negro. Esse eu não tinha visto, não. Só vi o do Naruto agora. Só recente. Loucura, tá? Se pra você isso tava pouco, em abril de 2026 tivemos o evento que uniu eFootball com Naruto Shippuden, onde podemos ver o Neymar simplesmente como Naruto Uzumaki, aplicando o seu chute combinado com o Rasen Shuriken. Muito obrigado, Konami, por isso. Isso aqui eu vou tirar o chapéu pra vocês, viu? Criatividade sensacional. Só reforçando, nada disso foi um delírio coletivo, tá? Realmente aconteceu. Não dá pra negar que toda essa loucura chamou a atenção pro jogo, né? Ó. Caralho. Tem gente que curte, acha legal. Eu sou do que acha da hora, mano. Tem gente que já acha que não faz sentido nenhum, que é viajado demais. Ó os caras da Katsuki no Milan, Da hora, moleque. mano. Tem gente que já acha que não faz sentido nenhum, que é viajado demais. Olha isso, moleque. Pulisic, Modric. Modric é o Itachi, moleque. Olha lá. Só pela mãozinha dentro do casaco dá pra ver que é o Itachi já. Rafael Leão se segurando pra não rir. Porém, aí nesse caso é só você não participar do evento, né? O eFootball hoje tá muito longe dos tempos de glória do PES de PlayStation 2. O jogo segue sendo atualizado e podemos dizer que ele também está muito longe do desastre que foi lá no seu lançamento. A Konami realmente ouviu a comunidade, atualizou o jogo, trouxe elementos que todo mundo... Ah, mano, vou, tipo assim, sendo bem sincero, tá de graça o jogo, mano. Tá ligado? Só joga essa porra. Ah, quem não gosta não joga. Já joga, vai e paga o FIFA, pô. O jogo tá de graça. Se tivesse pago, beleza, tá ligado? Ah, agora, quem joga o Pro... Como é que é? O Dream Clubs, que é o nome, né? E fica pagando aí, problema seu. Você sabe que o jogo não é lá essas coisas. Aí vai ficar pagando pra ter jogador, pra ter cartinha, aí já é problema seu. Agora, reclamar do jogo de graça, pô... O jogo tá de graça. pedia, como o retorno do modo Master League, embora não seja exatamente aquela Master League que a gente lembra da época do PES, mas em 2025 a franquia como um todo comemorou 30 anos desde o lançamento do Go Storm. E para celebrar a data foi lançado um conteúdo comemorativo, onde no modo desafio do jogo podemos optar por um visual retrô, com jogadores e arquibancadas bem quadradinhos, ao estilo Caralho! do clássico gráfico de PlayStation 1. Uma ótima homenagem pros fãs mais antigos da série. Aí, maneirinho. Maneirinho, pô. Aí. Outra novidade que chamou a atenção dos fãs foi o lançamento do eFootball Kick-Off, uma versão paga e offline do jogo que foi lançado pro Nintendo Switch 2, algo que é mais próximo do modelo do jogo clássico do PES. Porém, não dá pra negar que a Konami continua insistindo e o DNA de PES
continua de certa forma vivo dentro dessa nova versão, que veio também para atualizar como os videogames têm funcionado atualmente. Um jogo só para todas as plataformas, todo mundo podendo jogar junto e que vai receber atualizações até o jogo continuar fazendo sucesso. É uma franquia que teve a sua origem, o auge, a queda, mas que ainda continua vivo e fazendo até um certo sucesso, mas não como aquele PES que a gente jogava lá atrás. Found by his teammate. He's right. What's in? They've broken the Mas me conta aí, você Brabo. ainda joga PES ou até mesmo eFootball hoje em Videozão, hein? Cara, a pessoa tem que, o pessoal tem que entender uma coisa, cara. Tipo assim, cara, não adianta tu fazer o jogo só pra ganhar dinheiro, tá ligado? Só pra ter um bagulho pay to win ali, igual o FIFA faz, mano. É óbvio que os retardados que jogam ainda vão comprar o jogo. Isso é fato. Os caras não vão parar de comprar o jogo. Porque não tem outro, mano. Não tem outro. Não tem outro aí pra disputar com a EA, tá ligado? Só que, cara, se o eFootball começou a lançar ali um bagulho, pô, Master Liga, porra, lança um modo história ali, começa a mudar uns bagulho, traz umas paradas diferenciadas, tá ligado? Aí vai começar a chamar mais gente pra jogar, mano. Entendeu? Não adianta tu só querer investir no bagulho online, porque, pô, os caras vão querer continuar na EA, mano. Isso aí é fato. Agora, tu quer trazer um público novo aí, traz um modo carreira maneiro aí de jogador ou de treinador. Traz umas paradas maneiras, outras funções diferentes. Que aí você vai ter público novo pra jogar, mano. Baixa o PES 6 aí, Elizinho, faz favor.